Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta, né, para mais uma revisão de língua portuguesa. Vamos lá. Hoje o tema, né, a temática, vai ser predicado. Predicado é o que? É o que nós vamos ver agora, né, neste momento. Qual é o conceito de predicado? O que você compreende por predicado? O que você lembra, como foi estudado no sétimo ano, a respeito de predicado? Deixando claro que esses slides, essa aula, é uma revisão. É para o aluno relembrar alguns pontos essenciais dos conteúdos que já foram vistos anteriormente. Então vamos lá. Predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Então nós temos que ter essa ideia inicialmente, certo? De que predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Então essa é a ideia principal, a ideia inicial sobre esse conteúdo que nós chamamos de predicado. O predicado, ele pode ser o que? Classificado em predicado verbal, em predicado nominal, né? E predicado verbo nominal. Aqui nós iremos ver o que? O predicado verbal. O predicado verbal, ele possui obrigatoriamente, não esqueça, obrigatoriamente, um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é núcleo do predicado quando é nocional, né? Ou seja, que demonstra uma ação. Você vai observar que quando você tira o sujeito, a gente começa a trabalhar com o predicado. E é isso que nós estamos vendo agora. A classificação predicado verbal é quando o verbo ele vai ter aquela ideia de que? De uma ação. Nós também podemos chamar de verbos significativos. Vamos ver aqui nesse exemplo que nós temos no slide. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Vejam que estudar ele é um verbo significativo, ele é um verbo de ação. Logo, nós estamos diante de que? De um predicado verbal. Predicado nominal. Do que se trata? O que fala a respeito de predicado nominal? No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, para relembrar, é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito, ou ainda exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo ele é conectado ao sujeito através de um verbo de ligação. Então, nesse ponto aqui, sobre o predicado nominal, o aluno necessita relembrar, lembrar de que? De verbo de ligação. Exemplo, ser, estar, parecer, ok? Permanecer, tornar-se, virar-se. Então, isso aí seria o que? Verbos de ligação. Então, o predicado nominal ele vai ser composto por um verbo de ligação. Exemplos, ela está cansada. Está é verbo de ligação, cansada é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque está atribuindo uma característica ao sujeito. As taxas de juros continuam elevadas. Elevadas está se dirigindo a quem? As taxas de juros. E existe um verbo aí que é o verbo continuar. Então ele vai estar fazendo o quê? Essa ligação entre essa característica que está sendo atribuída ao sujeito. Continuando. Temos o predicado verbo nominal. O que é esse predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos, um verbo nocional, que vocês têm que ter ideia que verbo nocional é aquele verbo significativo, é aquele verbo que vai nos passar a ideia de ação, como nós vimos no predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Vamos observar aqui nessa frase e analisar. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Então, observe que existe aí um verbo de ação, né, que é o estudar, e o cauteloso seria o que? Uma espécie de uma característica atribuída a quem? Aos alunos, ou então ao verbo, né? Estudar de que forma? Cautelosa. E quem está fazendo isso? Os alunos. Observem que aí no caso vai existir o que? Algum termo que está atribuindo o que? Atribuindo alguma característica ao sujeito. Mas observem que o verbo ele é um verbo nocional, ele é um verbo significativo, ou seja,
ele se trata de um verbo de ação. Não esqueçam que predicado é quando você já retirou o sujeito, né? Você vai começar a analisar a oração, e esse predicado ele pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Ok? Certo? Então, estudem esses detalhes, né? Relembrem esses pontos, anotem no caderno de vocês, porque vai ajudar em o quê? Em um teste, em uma prova posterior. Então, pessoal, fiquem bem, bons estudos e até a próxima.